então começar isto com um primeiro slide que, só um bocadinho, para variar as minhas... Portanto, a primeira questão que se coloca aqui é o que é isto qual é que é o enquadramento jurídico que vamos ter aqui presente. E, portanto, uma primeira nota que tenho para partilhar convosco resulta de uma manifesta falta de conhecimento da importância da relação entre o empreendedorismo, ou os empresários em geral, e o enquadramento jurídico que os negócios que se propõem a fazer está obrigatoriamente presente. Portanto, o jurídico ou o direito, como quiserem, pode efetivamente não favorecer o aparecimento de muitas iniciativas empreendedoras. Isto é uma verdade. Mas estas regras são as regras do jogo e existem e aplicam-se independentemente da vossa vontade. Portanto, estão cá e existem para vos condicionar. Podemos distinguir, grosso modo, dois tipos de situações. Um conjunto de legislação que se aplica a praticamente todas as formas de organização que visem prosseguir com o desenvolvimento de uma determinada atividade económica, e por outro, o conjunto de legislação que se possa aplicar em específico a uma determinada atividade económica, dada a sua particular natureza, como por exemplo regras relativas a licenciamentos, a embalagens, rotulagens, obrigações ambientais, entre muitas outras. Depende, portanto, temos aqui já temos a especificidade do negócio. E bem sabemos que, não raras vezes, todo este emaranhado de legislação assusta e pode mesmo condicionar o empreendedorismo. E isto leva-nos a esta segunda ideia, que é necessário, a meu ver, apostar numa maior literacia jurídica dos nossos empreendedores. É para nós muitas vezes frustrante e até assustador o nível de iliteracia dos nossos empreendedores. Digo isto com a maior das frontalidades. Bem sabemos que para isso servem os advogados, os juristas, todos os assessores que vocês possam ter. E bem sabemos também que o vosso tempo é precioso e que devem reservá-lo para aquilo que efetivamente se considera a priori como sendo aquilo que mais importa, o negócio. Tudo isto é verdade. Contudo, acreditem que há um conteúdo mínimo de conhecimento que todos os empreendedores devem ter. Isto porque só assim poderão estar suficientemente alertas para colocar as questões que devem colocar e porque também só desta forma é que vão conseguir dialogar com o jurídico. Aliás, como mais à frente veremos, isto resulta da lei, isto é uma obrigação que resulta da lei para todos aqueles que são administradores ou gerentes. E são estas noções mínimas, no meu entender, como disse, essenciais a qualquer empreendedor, que farão soar as tais campainhas necessárias que proponho hoje aqui apresentar. Na minha formação sempre me passaram esta ideia que está neste slide. A advocacia como sendo uma advocacia preventiva. E tem sido isso que tenho feito durante a minha carreira profissional. Isto porque a advocacia deve ser vista, no meu entender, como um apoio jurídico, não pensado como meio de resolução de problemas, quando eles já existem, ou mesmo de um litígio judicial, mas deve ser vista como aquele parceiro que está ao vosso lado e que pode evitar o surgimento do problema. Mas para que isto seja possível, temos que ter presente aquela premissa que eu vos falei inicialmente, a literacia dos nossos empreendedores. Porque se não houver esta literacia jurídica, portanto este conhecimento mínimo, vocês não vão ter noção de querer resolver o problema antes, porque não vão ver aquilo como um problema, ou como algo potenciador de um problema jurídico que depois é muito mais custoso, muito mais moroso para resolver e pode mesmo depois condicionar a vossa atividade económica. Portanto, há um trabalho enorme de sensibilização que as incubadoras fazem, mas que, no meu entender, também compete a cada empreendedor fazer um bocadinho por si. E se há coisa que eu de facto hoje tenho para mim como certo, é que recorrer ao jurídico, quando o problema já existe,
ou só quando o problema já existe, é uma falsa questão. Recorrer ao jurídico serve essencialmente para prevenir que um problema aconteça, ou que pelo menos quando acontecer tenhamos soluções para o poder resolver, e se possível sem recorrer aos tribunais. Então vamos começar. Tudo começa, como vocês sabem, com uma ideia. Esta, por sua vez, para ser viável economicamente, terá que ser uma ideia de negócio. Contudo, existem ideias de negócio com viabilidade económica que podem não ter viabilidade jurídica. Isto é um bocadinho estranho, mas é verdade. Mais uma vez, temos aqui duas situações. Podemos ter uma situação em que o cumprimento das obrigações legais, num determinado caso concreto, podem por si, tendo em conta o seu peso, colocar em causa a viabilidade jurídica do negócio, a viabilidade económica do negócio. Vou dar um exemplo de uma situação concreta que já tive. Houve um determinado empreendedor que tinha uma ideia fantástica que tinha a ver com a distribuição de serviços de enfermagem de forma, não vou concretizar a ideia de negócio, mas portanto chegar às pessoas ao seu domicílio através, portanto, cuidados de enfermagem. E era uma ideia que, contando com as carrinhas, com os equipamentos, isso tudo, economicamente tinha toda a viabilidade. Um plano de negócio fantástico. Quando eu fiz o estudo de viabilidade jurídica e lhes disse quais eram as obrigações legais para poderem exercer essa atividade, e eles contaram com os custos do jurídico, portanto, licenciamentos e outras coisas afins, perceberam que aquela ideia não tinha, porque tinha que ter muito mais margem de lucro para poder absorver estes custos do jurídico. Portanto, esta é uma das questões que acontece imensas vezes. Mas também temos outras situações em que a viabilidade jurídica esbarra numa outra coisa, que é a licitude da atividade. Como eu disse, nós somos obrigados a respeitar aquilo que resulta do nosso ordenamento jurídico e não raras vezes aparecem ideias de negócio que não são lícitas em Portugal. Seja pelo nosso ordenamento jurídico, pelo ordenamento jurídico europeu pelo qual também nos regemos, até pela legislação internacional. E muitas vezes dizem, mas doutora Carla, isto faz-se aqui e além. Pois bem, pode fazer-se, mas em Portugal isso não é lícito. E depois temos ainda um terceiro, um reduto que para mim é o mais interessante de todos, que é quando caímos no vazio legal, em que aí o estudo da viabilidade jurídica ainda é mais interessante, porque trata-se de algo que é inovador, que o legislador nunca pensou e que não tenho respostas para vos dar. E, portanto, aí eu tenho que me socorrer de tudo o que é leis próximas, mas que não se aplicam, princípios gerais de direitos, para dar o meu parecer no sentido que aquilo tem viabilidade jurídica ou que não tem viabilidade jurídica. E, portanto, o que é que se faz nesta fase prévia? É todo o levantamento e análise da legislação e princípios gerais de direito que possam ser aplicáveis para que possamos concluir depois se podemos ter um negócio juridicamente viável e se tivermos, cabe ao empreendedor depois quantificar os custos jurídicos do negócio e perceber portanto, qual é que é o impacto do jurídico, das obrigações legais do seu negócio. E, meus caros, é, na minha opinião, logo nesta primeira fase que se tomam as decisões mais importantes enquanto empreendedor. E uma delas é não avançar com o negócio. Esta é, muitas vezes, a decisão mais sensata. Eu sei que o empreendedorismo também é feito de sonhos, mas avançar sem ter viabilidade jurídica pode ser muito complicado. Obviamente que houve muitos que o fizeram, sobretudo quando temos um grande peso, um grande arcabouço, fazemos parte, temos uma estrutura financeira, de marketing, que depois o legislador vem atrás e dá resposta às nossas necessidades. Mas não é isto o nosso dia-a-dia. Portanto, estamos a falar muitas vezes de esbarrar em impedimentos legais que a melhor coisa que há a fazer é parar a ideia de negócio.
pelo menos, porque às vezes é preciso ter esse tal arcabouço para poder fazer lobby junto da Assembleia da República, para que se alterem regras, e portanto, esta é muitas vezes a primeira grande decisão do empreendedor. Ou então, às vezes, não é abandonar a ideia de negócio, é adaptá-la, moldá-la, depois deste enquadramento, fazer esse caminho de adaptação. Portanto, então agora, quando temos esta ideia de negócio, já juridicamente validada, quais são os primeiros grandes passos que se dão? Ainda não constituímos a empresa, ainda estamos antes, muito antes. E, portanto, a primeira questão que se pode colocar, e que muitas vezes é muito importante, é a questão da proteção jurídica da ideia de negócio. Quer interna, quer externamente. Como é que podemos fazer isto? Através de dois instrumentos legais, os MOUs ou os NDAs. São dois instrumentos jurídicos que servem exatamente para travar a possibilidade de alguém se usurpar ou usurpar esta vossa ideia de negócio. Porque, antes de mais, uma ideia é uma ideia e uma ideia não é suscetível de proteção por si, só a ideia, ou pelo menos não com muita facilidade. E, portanto, vamos nos socorrer desses instrumentos jurídicos para poder dar-lhe alguma proteção. O memorando de entendimento, eu, por regra, aconselho quando estão em causa vários promotores, porque há muitas sociedades que não estão ainda constituídas, como eu disse, mas que para os promotores já existem na sua cabeça, nas suas relações, mas que não estão devidamente constituídas. E o grande problema é que até o momento de constituição, muitas vezes, e não tendo uma sociedade, não temos lei que regule o fim destas relações. E, portanto, é muitas vezes essencial, quando temos vários promotores, e isto, a minha experiência diz-me efetivamente que é um passo essencial, em que se regulem estas vossas relações. O que é que vamos regular aqui? Vamos colocar aqui num papel quais são as vossas vontades antes de constituirmos a sociedade. Nomeadamente, quanto é que cada um detém sobre esta ideia de negócio? A ideia de negócio é um bolo e vocês, cada um tem uma parte desse bolo, uma fatia, mas as fatias podem ter diferentes tamanhos. E, portanto, não havendo este documento, todos são, à partida, proprietários de partes iguais. E muitas vezes não é isso que acontece. E, portanto, vamos logo esclarecer à partida quanto é que, qual é que é a parte de cada um, deste tal bolo comum. Mas há outras questões que se possam regular neste documento. A questão da salvaguarda da confidencialidade, de que todos ficam obrigados, portanto, ao dever de sigilo, ao dever de não divulgar a ideia de negócio, ou só na medida do essencial para a execução do projeto. Vamos também regular aspectos como, por exemplo, como é que é se um dos promotores sair do projeto antes até de se constituir a sociedade, terá que ser pago de alguma coisa, não é? Abdica, não abdica? E é na fase em que estão todos de acordo, em que não há litígio, que isto tem que ser resolvido, porque depois, na fase final, por regra, não há já consenso, porque as relações já estão, muitas vezes, deterioradas. E é muito mais difícil decidir isto numa fase posterior do que numa fase inicial em que toda a gente está em sintonia. E em que toda a gente sabe que eu posso estar daquele lado ou posso estar deste. E, portanto, vamos encontrar soluções razoáveis. Quando as partes já estão numa determinada posição, já vão assumir a sua posição como sendo aquela que mais tem sentido. E, portanto, são todos estes géneros de situações que devem ser reguladas nisto. Assim, de uma forma muito simplista, eu poderei dizer que isto é quase que regularmos uma sociedade que não existe como se ela existisse, mas num acordo só entre os promotores, não criando uma entidade jurídica autónoma com personalidade jurídica, mas sim uma realidade entre os promotores.
mas podem-se regular outras coisas. Quando esta sociedade se constituir, quem é que vai ser o gerente, onde é que vai ser a sede, qual é que vai ser o objeto social. Portanto, poderemos depois, atendendo a cada caso em concreto, regular isto. Mas há duas coisas essenciais. Quanto é que é de cada um e o que é que acontece em caso de um dos promotores querer abandonar o projeto e a questão da confidencialidade. Isto é sagrado. Depois, os NDAs, todos vocês os conhecem certamente, servem essencialmente para sempre que vocês tenham que divulgar informação que seja confidencial, e confidencial deve ser sempre toda a informação, porque nisto, meus amigos, o segredo ainda é a alma do negócio. Eu sei que isto é uma coisa já muito dita e redita, mas é verdade. E, portanto, sempre que possível só se diz o que é necessário dizer, e sempre que se diga mais do que aquilo que já revela, portanto, aquilo que não deveria ser dito porque leva a que outras pessoas possam reproduzir, devemos fazer assinar um NDA. Isto para abordar, por exemplo, um colaborador, para abordar um potencial parceiro, para abordar um potencial fornecedor. Precisamos de fazer estes contactos. E muitas vezes, quando eu digo isto, ouço a resposta: doutora Carla, mas isso vai assustar do outro lado, eles não vão querer. Não é bem assim, as pessoas cada vez mais já estão sensibilizadas com isto, e o que eu posso dizer é que as vezes em que isto não foi feito, muitas vezes correu mal. Porque, por exemplo, vocês vão a um fornecedor, esse fornecedor é uma empresa que está no mercado. Para eles, enquanto vocês vão demorar 6 meses, 1 ano a executar, se eles quiserem reproduzir, tendo em conta a vossa ideia e os meios que eles têm, eles metem o produto, por exemplo, no mercado em 2, 3 meses. E eu não estou a falar do suponhamos ou de uma hipótese, estou a falar de situações concretas com as quais já me deparei várias vezes. E, sobretudo, quando estamos a falar portanto, de parceiros já com alguma parceiros, empresas, colaboradores pode ser um prestador de serviço, um consultor, já com alguma dimensão, eles sabem que isto é normal e, portanto, isto tem que ser colocado como com a maior das naturalidades, porque quem deve, não teme. Portanto, se as pessoas estão de bem, de boa fé, tudo bem, vamos assinar este documento. Aqui serão, portanto, tratadas as questões do que é confidencial, o que acontece em caso de violação ou do uso indevido dessa informação, e será essencialmente isso. Depois poderemos ter ainda uma outra forma de proteção, que são a que, por regra, vocês gostam mais. Que são os direitos de autor e de propriedade industrial. Portanto, estamos a falar de direitos de propriedade intelectual no seu todo. Efetivamente, acontece muitas vezes que logo nesta primeira fase possa justificar-se apresentar um pedido de provisório de patente, um registro de direitos de autor, uma proteção de uma marca, e podemos fazê-lo ainda que a empresa não esteja constituída. Isso não é minimamente impeditivo. Obviamente que tem que se tomar algumas cautelas, porque a não estar a empresa constituída temos que pensar quem é que vão ser quem é que vai requerer, em nome de quem é que vai apresentar-se o pedido, mas isto não é impeditivo porque há formas de assegurar com segurança jurídica, e peço desculpa pelo pleonasmo, que uma vez constituída a sociedade, toda a propriedade intelectual vai ser transferida para a sociedade. Para o efeito, e haverá outras pessoas que certamente vão se pronunciar sobre isto. Só queria deixar o alerta que efetivamente é nesta fase que muitas vezes também já se justifica, já se impõe. E sobretudo, antes de fazer o pedido, há uma fase que é um bocadinho chata, que é mais uma vez avaliar a viabilidade do pedido. Porque nós, juristas, temos ferramentas para poder-vos dizer se há ou não viabilidade. É claro que isto não é preto e branco, é cinzento, poderá o resultado depois final vir a ser distinto, mas pelo menos conseguimos afastar aquelas situações em que claramente aquele pedido de patente não vai prosseguir, claramente que aquele pedido de registro de marca não vai prosseguir, e evita, portanto, custos desnecessários. Ainda continuando aqui com a nossa ideia de negócio, podemos ter duas situações. Temos mais do que um promotor, e aqui as formas de dar, a forma mais recorrente de dar forma à constituição da sociedade passa por uma sociedade por cotas.
Também acontece constituirmos de início uma sociedade unipessoal por cotas, portanto com um único sócio, mas só por questões estratégicas, que não me vou alongar aqui porque são casos muito residuais, ou constituirmos logo uma sociedade anónima. Há outros tipos de sociedades comerciais do direito português, mas estas são efetivamente aquelas que mais são usuais. A grande distinção aqui, portanto, é entre as sociedades por cotas e as sociedades anónimas. A sociedade anónima, que por regra é aquela que é mais sedutora e que os empreendedores gostam mais, é aquela que eu menos aconselho numa fase inicial. Porque tem mais custos, porque é desnecessária, porque não se justifica a maior parte das vezes. As duas grandes diferenças: tem que ter um capital social mínimo de 50 mil euros, enquanto que uma sociedade por cotas não tem esse capital mínimo obrigatório, e nas sociedades anónimas é exigido uma ROC, enquanto que nas sociedades por cotas dispensa-se o ROC, é facultativo, e portanto são dois custos que devem ponderar nesta opção. Para além disso, uma sociedade anónima, à partida, tem que ser constituída por 5 sócios, pessoas singulares. Depois, quando os sócios são pessoas coletivas, as coisas podem ser um bocadinho distintas. Portanto, esta, por regra, é a opção quando temos mais do que um promotor. Mas também temos situações em que temos apenas um promotor. E aqui a opção pode ser por um empresário em nome individual, um estabelecimento individual de responsabilidade limitada ou a tal sociedade unipessoal por cotas. Portanto, a única opção que temos deste lado como sociedade comercial é efetivamente a sociedade unipessoal por cotas. As outras duas opções não são sociedades comerciais. Têm vantagens e desvantagens. Esta também é uma das grandes questões que me colocam, sobretudo quando temos um único empreendedor. E o estabelecimento individual de responsabilidade limitada é uma coisa que está em desuso porque efetivamente ninguém lhe reconhece grandes vantagens quando comparado com uma sociedade unipessoal por cotas. E, portanto, atendendo que o tempo é curto, não vou estar a alongar sobre ele, porque efetivamente a maior parte das vezes concluímos que isto não é a figura mais interessante. O empresário em nome individual, por sua vez, tem algumas vantagens que, por regra, são bastante ponderadas pelos promotores numa fase inicial. Não há capital social, o promotor tem o controle absoluto sobre todos os aspectos do seu negócio e, sobretudo, tem reduzidos custos fiscais. Os rendimentos do empresário em nome individual são tributados em sede de IRS, porque não estamos a falar de uma sociedade comercial. Isto, portanto, traduz-se, por exemplo, na entrega de uma só declaração. Não há declaração da sociedade e do empresário, não, e da pessoa singular. A pessoa singular é que é o empresário e, portanto, entrega uma única declaração de IRS. Isto faz com uma das questões que aqui se coloca é, por exemplo, não tem que ter técnico oficial de contas, o que é um erro em termos de estratégia, mas que em termos de custos muitas vezes também faz-vos ponderar por iniciarem por esta via. Para além disso, também há vantagens com a questão da possibilidade de isenção de IVA, e que isto é uma vantagem competitiva para quando aparecem no mercado, porque um empresário em nome individual pode, no seu início, durante um determinado tempo e verificando-se determinados requisitos, ter isenção do IVA, e, portanto, por exemplo, numa situação em que o IVA seja 23%, como podem ver, se venderem um produto, ou um serviço, através de uma sociedade comercial, tem que ter o vosso preço mais 23%. E o consumidor, aquele que compra, pode, ou seja, isto é uma vantagem competitiva, porque eu posso ter que pagar 1.230 por um serviço ou 1.000 euros por um serviço, e portanto são 230 euros, que são o IVA, que podem ter um impacto em termos de custo final do produto ou do serviço, dependendo de quem o compra, porque quando quem compra o serviço é uma empresa, esta própria empresa depois também pode deduzir o IVA. Portanto, vocês, para decidirem nestas situações qual a opção, também têm que pensar quem é que é o vosso público-alvo. E isto são sempre análises concretas de cada caso concreto para ter isto. Qual é que é a grande desvantagem do empresário em nome individual? E esta, para mim, é uma desvantagem que me pesa muito no meu conselho, no conselho que vos possa dar. É que, no caso de empresário em nome individual,
não há separações de património. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tudo o que vocês, ou seja, todo o vosso património pessoal, e se forem casados, o vosso património pessoal em regime de comunhão de adquiridos ou de comunhão de bens, o vosso património pessoal, portanto, é o vosso e do vosso cônjuge, responde pelas dívidas do vosso negócio. Não há uma separação. E esta, para mim, é a grande desvantagem, porque numa sociedade comercial, as nossas sociedades comerciais, algumas não são, mas não são daquelas que eu estive aqui a falar, que não, essas ninguém as usa, são as comanditas, são outro tipo de sociedades comerciais que por regra não se usam em Portugal, têm a responsabilidade limitada. Isto quer dizer, nós criamos uma entidade própria que tem um património autónomo e que só esse património é que responde, atenção, sublinho, por regra, pelas dívidas da sociedade. E este por regra, lá à frente veremos que não é, nem sempre é assim. Mas esta é efetivamente a grande vantagem de uma sociedade unipessoal por cotas, quando temos um único promotor, face a um empresário em nome individual. Portanto, é o risco que temos que ponderar entre o benefício do custo fiscal, o benefício competitivo do preço e o risco do nosso património pessoal. E por isso eu digo muitas vezes que, ok, esta pode ser uma fase transitória, mas nunca será, a meu ver, a melhor solução a longo, médio prazo. Portanto, vamos entrar agora na fase da constituição propriamente dita da sociedade. E aqui tem uma nuvenzinha, que é uma nuvenzinha que eu quero que vocês, todos os empreendedores, fiquem sempre com ela na vossa cabeça. A maior parte dos empreendedores tem uma literacia jurídica do mundo anglo-saxónico maior do que a minha, porque eu não estudei direito anglo-saxónico. Estamos a falar do que conhecem dos Estados Unidos, dos livros, toda a gente conhece aqueles conceitos fantásticos que nós não temos em português, os nomes que damos às coisas não são assim muito apelativos, e vocês pensam quase todos, quando chegam até nós, os vossos quadros mentais, aquilo que têm em termos de jurídico, é tudo direito anglo-saxónico. Mas, meus queridos, por mais que isso vos possa custar, em Portugal, na Sociedade de Direito Português, aplicam-se as regras do direito português e só essas. E, portanto, temos que ter sempre isto muito presente, porque a maior parte das vezes uma das grandes dificuldades é ter isto muito presente, que nós regimos por um ordenamento que é o nosso, gostamos ou não gostamos, que é mais tradicional, sim, que tem por base o direito continental, o direito europeu, muito mais regulado, muito mais obsoleto também, verdade, porque não acompanha porque na sua forma de construção não pode acompanhar tão facilmente a evolução dos tempos como faz o direito anglo-saxónico. E, portanto, quando pensarmos numa sociedade, no nosso negócio, pensemos sempre que é o direito português que se aplica. E, portanto, quando quiserem ler livros sobre questões de empreendedorismo, também podemos começar a ler os nossos. Nós também temos coisas bem escritas e interessantes e portanto, isso ajuda-vos a construir modelos. Eu sei que vocês querem sempre escalar e que escalando faz sentido conhecerem o direito anglo-saxónico, que depois se pode vir a aplicar dependendo dos mercados onde vocês vão atuar. Mas nunca se esqueçam de uma coisa, que é, sendo a sociedade criada em Portugal, continuar-se-á sempre a aplicar o direito português. E aqui estamos a falar à sociedade. Os vossos sócios podem ser todos estrangeiros, mas o direito é o português que se aplica. E mesmo nas relações comerciais que possam estabelecer com outros parceiros, com outras entidades fora do território português, seria sempre tão mais vantajoso para vocês que o direito que vocês aplicassem fosse o direito português. Porquê? Porque se um dia houver um litígio, se vocês tiverem que aplicar o direito português, este será sem dúvida uma vantagem muito maior, quer em termos porque vocês terão mais facilmente assessorados, porque litigar num país estrangeiro implica contratar um advogado lá, implica deslocações a outro país estrangeiro e, portanto, há sempre, em todos os contratos que vocês assinam com entidades estrangeiras, há lá uma cláusulazinha que é sempre a que é mais disputada. E só é disputada se vocês tiverem um alerta, que é foro competente, legislação aplicável e foro competente.
Sempre que vocês consigam que o foro aplicável, sejam, portanto, os tribunais portugueses, sejam eles tribunais judiciais ou arbitrais, e que a lei aplicável seja o direito português, vocês conseguem uma vantagem fantástica. É uma das questões que vocês devem sempre ter em conta nas vossas negociações. E, portanto, quando entramos na questão da constituição da sociedade comercial, temos aqui um conjunto de itens em que temos que ter sempre em conta. O primeiro desses, portanto, são estes que estamos aqui escritos. Mas até antes de entrarmos aqui nesta questão, há várias formas de podermos constituir uma sociedade. Há a forma mais tradicional, que é através do notário, de uma escritura pública, também pode ser de um advogado, não precisa de ser obrigatoriamente um notário, que está cada vez mais em desuso. Está mais em desuso porque as soluções que o governo português tem dado aos empreendedores, aos empresários de constituição alternativa de sociedades, é muito mais expedita, mais célere, menos burocrática, e, portanto, isso faz com que cada vez mais essa forma caia em desuso. Portanto, aquilo que vocês vão ouvir falar é constituição online. Esta é possível para qualquer pessoa que tenha um cartão de cidadão com assinatura digital. Aqui, por exemplo, tem que ser, e pode ser feito por advogado, ou por notário, ou por solicitador, ou em alternativa, também podem ir a uma loja do cidadão. Aqui a grande diferença é que se tivermos sócios estrangeiros, na loja do cidadão não dá, porque a assinatura eles têm que ter, para permitirem que seja na loja do cidadão, tem que ter um cartão de cidadão português com assinatura digital, e perante o advogado isso não é obrigatório, porque nós temos formas de afastar esse requisito, de forma legal, obviamente. E, portanto, pode ser desta forma. O custo, que é sempre uma questão que colocam, são 220 euros, o emolumento que se paga, portanto, ao Estado português para se constituir uma sociedade. E depois temos a outra modalidade, que é mais rápida ainda, que é a empresa na hora, que por regra se faz nas conservatórias de registro comercial, e tem um custo de 360 euros. São duas modalidades com preços distintos. Portanto, a empresa na hora, vocês saem de lá com a empresa constituída. A constituição online não garante, normalmente é um prazo de 24, 48 horas, porque ainda há uns formalismos ali pelo meio. A opção por uma ou por outra via, para além da questão do preço, também tem a ver com as necessidades de urgência e afins. Depois, eu disse que a questão de quando constituímos uma sociedade online, portanto, através de um serviço que existe para este efeito, nós temos também duas opções. Ou aderimos a um pacto social que já existe, ou submetemos o nosso próprio pacto social. Se nós submetermos o nosso pacto social, portanto, um contrato de sociedade feito de acordo com as necessidades da sociedade, isso tem um custo acrescido, já não são os 220 euros de momento, mas há um custo acrescido para verificação desse pacto social. Tudo isto está no site do RNPC e, portanto, vocês basta googlarem Constituição Online de Sociedade, Empresa na Hora, têm lá tudo disponível, imensa informação. Acho que não vale a pena perdermos tempo com isso, porque efetivamente esta é a parte mais fácil. O que eu acho que é importante é vocês perceberem o que é que está por trás das decisões que vocês tenham que tomar. Portanto, para constituir uma sociedade, vai-vos ser sempre perguntado qual é que é a firma. A firma é o nome comercial, é uma coisa distinta da marca. A firma é aquilo que no final tem o limitado, ou unipessoal limitada, ou o SA. Portanto, a firma é o nome comercial, é aquilo que aparece sempre numa fatura e que pode ser igual ou distinto de uma marca. Esta firma, se existe um registro nacional de pessoas coletivas e, portanto, para que esta firma seja aprovada, vocês não podem entrar em conflito com as firmas já existentes. Mais uma vez, o próprio RNPC tem um simulador, vocês podem fazer pesquisas, eles dão-vos taxas de sucesso, de viabilidade, de aprovação ou não da firma, tendo em conta alguns requisitos,
E têm duas opções também, mais uma vez, que é, se vocês quiserem uma firma em concreto, temos que fazer um pedido de certificado de admissibilidade. Este papel, esta aprovação prévia, tem um custo de 75 euros, se for sem caráter de urgência. Com caráter de urgência são 150 euros e é decidido no prazo de 24 horas. Se for sem caráter de urgência, são 10 dias úteis em que eles podem decidir. Isto não é um pedido que tenham que ser feito através do advogado, vocês o próprio devem fazer. Aquilo que aconselho sempre, ainda que vocês não tenham todas as ferramentas e não disponham dos conhecimentos que nós dispomos para o fazer, é que se o fizerem por vocês, usem o simulador, porque pelo menos, ainda que vocês não façam a pesquisa da forma mais correta, algum resultado vão ter, para que não desperdicem dinheiro e depois venha recusado. Se não quiserem uma firma em concreto, o RNPC tem uma lista enorme de firmas já pré-aprovadas, que estão disponíveis para quem as quiser usar, e optando por uma dessas que está aí nessa lista, não há custo nenhum associado. Por regra não são nomes muito apelativos, mas haverá alguns que possam ser do vosso interesse. Depois vamos para o segundo aspecto, que é a sede. A sede é onde é o domicílio da empresa, portanto é o sítio para onde vocês vão receber todas as notificações oficiais, seja por parte do Estado, Segurança Social, Finanças, ACT, todos os organismos com os quais a vossa empresa se vai relacionar. E, portanto, este é um aspecto também essencial. Ainda ontem, numa reunião, uma das primeiras questões que me colocaram: doutora, a sede pode ser em minha casa? Sim, não há nenhum impeditivo legal. Mas em termos de segurança jurídica não é de longe uma solução que me agrade. Por uma razão, que é as penhoras. E vocês verão que em todo o meu discurso eu tenho muito a questão da segurança jurídica. Os negócios são criados na expectativa de que corram bem, mas os números estão aí para dizer que uma grande parte deles correm mal. E, portanto, quando correm mal, o que responde em primeiro lugar pelas dívidas da sociedade são os bens da sociedade. E uma das formas de irmos buscar esses bens pode ser através de uma ação executiva em que fazemos a penhora dos bens. E não raras vezes, nós, advogados, agentes de execução, quando queremos fazer uma pressão para que a dívida seja paga, vamos à sede e penhoramos tudo o que lá esteja. E, portanto, é muito chato entrar numa casa particular e penhorar tudo o que lá esteja que possa ser penhorável. Há coisas que não são penhoráveis, mas, por exemplo, um televisor pode ser penhorável, um sofá pode ser. Portanto, isto é efetivamente algo que é desagradável. É claro que depois no tribunal dá de fazer prova de que estes bens não são da sociedade, que são bens, portanto, pessoais. E a penhora sai. Mas enquanto isto acontece e não acontece, vocês ficam sem televisor, ficam sem sofá, e há toda uma chatice, toda uma situação que é evitável se nós tivermos uma sede fora daquilo que é a nossa residência. E cada vez mais há soluções alternativas a custos bem aceitáveis para conseguir ter o domicílio fiscal, o domicílio da sociedade, portanto, a sede da sociedade fora da nossa residência. Depois temos, portanto, a questão do pacto social. O pacto social é o contrato da sociedade e, como eu disse, os serviços do RNPC, da empresa na hora, disponibilizam eles próprios um pacto social. O pacto social é aquilo onde estão as regras mínimas da constituição da sociedade. Há um conjunto mínimo de informação que tem que estar nesse pacto social. E esses que são pré-aprovados têm esse pacto, mas depois, obviamente, que há uma série de questões que muitas vezes não estão lá reguladas e que seria importante regular. Pode não se justificar numa fase inicial, mas depois, quando o capital se dispersa, isso pode fazer todo o sentido. Um exemplo muito prático, a questão de, e se um sócio falecer? O que é que acontece à cota daquele sócio? Se nós não regularmos nada, são os seus herdeiros que vêm para a sociedade. E, portanto, um dia para o outro, o que pode acontecer é que, à mesa de uma Assembleia Geral, o falecido sócio tenha lá em sua representação todos os herdeiros dele. E depois os herdeiros são os herdeiros no seu conjunto. Isto pode não ser muito bom para uma sociedade. E, portanto, se nós quisermos afastar esta situação de que a um sócio que venha a falecer sucedem todos os seus herdeiros e encontrarmos outras soluções alternativas, temos que fazer constar isso mesmo do pacto social. É só um pequeno exemplo. Mas, obviamente, que há muitas outras questões.
E também, quando falamos de pacto social, por regra, os empreendedores, o pacto social não dá muito relevo. Agora, o parasocial, sim, e esse sim é o grande documento que toda a gente gosta. E é normal, porque, mais uma vez, influência do direito anglo-saxónico. Mas o parasocial não substitui um pacto social, porque um parasocial é um acordo dos sócios e como o nome diz, é parasocial, para além da sociedade. É essencial em determinadas questões, eu aconselho muitas vezes, mas sobretudo para regular as relações entre sócios, porque as relações do sócio com a sociedade devem ser reguladas no contrato de sociedade. Porque assim é que é o documento oficial, o documento em que tem força jurídica para se impor e, portanto, é aí que devem estar reguladas as relações entre sócios e sociedades. O parasocial serve, essencialmente, para tudo o que sejam acordos sobre direitos de voto. Porque acontece muitas vezes quando há um investidor, por exemplo, um investidor, ainda que minoritário, possa ter um direito de veto, porque para determinadas questões serem aprovadas é preciso uma maioria acima daquilo que é necessário, porque há sentidos de voto que estão previamente acordados, acontece muitas vezes relativamente, por exemplo, à questão da escolha dos administradores, e, portanto, este parasocial e depois a consequência do parasocial, em última instância, há de sempre ser uma penalização económica para o sócio que não cumprir com aquele acordo. Mas isto é uma realidade que é paralela à sociedade, porque a sociedade pode continuar mesmo que aquele acordo seja violado. Você tem que ter sempre isto na vossa cabeça. Pacto social, relações com a sociedade. É claro que eu estou a dizer isto de uma forma muito simplista. Depois, tudo tem nuances, mas esta é a regra. E o parasocial, relações entre sócios que têm como consequência uma penalização económica para o sócio que violar, mas que não deve interferir com a relação, em relação com a sociedade e que deve permitir que a sociedade continue o seu percurso normalmente. E depois vamos aqui entrar numa outra questão, que é o capital social e a estrutura acionista, que portanto nas sociedades anónimas, como eu disse, são os tais 50 mil euros, nas sociedades por cotas o valor pode ser 1 euro, 1 euro não, porque tem que ser 2 sócios por menos 2 euros. E aqui vamos lá ver o que é um sócio, porque isto vai bater com a minha próxima questão. O que é um sócio da sociedade? Porque há uma confusão tremenda entre várias figuras da sociedade, sobretudo sócio, administrador ou gerente, que administrador é a palavra mais correta porque administrador se aplica a todo tipo de sociedades comerciais, enquanto a gerência é só para as sociedades por cotas, portanto, mas estamos a falar da mesma coisa, sócios, administradores e trabalhadores. O que é um sócio? O sócio tem um conjunto de direitos e obrigações. Há dois principais direitos dos sócios: o direito a participar nos lucros e o direito de participar nas deliberações sociais. Portanto, o direito de voto, de ter uma posição, atendendo àquela que há de ser a sua participação na sociedade, na formação da vontade da sociedade, porque a sociedade forma a sua vontade através das decisões que se tomam nas ditas assembleias gerais. E aí sim estão presentes apenas os sócios. Quais é que são as obrigações dos sócios? A de realizar a entrada, portanto, colocar o dinheiro que se determinar para a constituição da sociedade. Depois pode ter que fazer outros aportes em dinheiro, se isso for regulado no pacto social, no tal contrato de sociedade, por exemplo, as questões das prestações suplementares, em que são injeções de dinheiro que o sócio é obrigado a fazer quando assim se decida pelo colégio dos sócios. E estas são só as suas obrigações. Muitas vezes ele se queixa: eu tenho um sócio que não quer saber nada da sociedade, isto não pode ser. Pois bem, mas ele legalmente não tem essa obrigação. E vocês, quando escolhem os vossos sócios, têm que ter isto como presente, que é: um sócio não tem que trabalhar, não tem que... Eu sei que no mundo ideal não seria assim que as coisas acontecessem, mas legalmente ele só está obrigado a isto que eu disse. Fazer entrar dinheiro na sociedade e quando a tal está obrigado, depois do momento de constituição, e não tem que trabalhar. Não é isso que se pede um sócio. Eu dou muito este exemplo que parece parvo, mas acho que exemplifica. Eu sou sócia da EDP Comercial, porque tenho ações da EDP Comercial. E a única obrigação que eu tenho foi de comprar as ações no início do ano. No início do ano, quando decidi comprá-las. Depois eles convocam-me para a Assembleia Geral, eu vou se quiser ir, se não quiser ir eles tomam as decisões sem a minha presença, e
depois, se houver dividendos, eles pagam. Isto é o conteúdo mínimo de uma relação, da obrigação de um sócio. Coisa distinta é um administrador, que já lá iremos. E essa sim é uma questão importante, que é a administração, a escolha, portanto, do administrador. E, portanto, este administrador é diferente, como eu disse, do sócio. O administrador é aquele que faz a gestão da sociedade, é o gestor, é aquele que juridicamente vincula e representa a sociedade. E há um conjunto de obrigações especiais e muito mais robustas para esta pessoa, para este administrador. Genericamente, podemos dizer que os administradores estão adscritos a um dever de boa gestão, um dever legal, resulta da lei. E isso implica que no exercício das suas funções tenham que cumprir com dois deveres. O dever de lealdade e o dever de cuidado. O dever de cuidado implica ter disponibilidade, competência técnica e conhecimentos da vida da sociedade e ainda que seja criterioso e ordenado. Isto parece tudo balelas, mas não é, porque ele pode ser responsabilizado se não tiver isto. Portanto, o gerente nunca pode dizer eu não sabia que isso poderia ser assim. O desconhecimento não aproveita a nenhum gerente. Porque a lei diz que só deve aceitar o cargo de gerente aquele que conseguir cumprir com estes dois deveres. O outro dever, de lealdade, é mais fácil. É, portanto, é o dever de agir sempre segundo o interesse da sociedade. Portanto, da sociedade e não dos sócios, que é diferente. É claro que se a sociedade correr bem, se tudo funcionar bem, também há de ser o interesse dos sócios, no interesse dos sócios que isso reflita, mas o gerente tem que agir sempre no interesse da sociedade, e não de um grupo de sócios, muito menos, não é? Porque tem que ser no colégio dos sócios de todos eles. E, obviamente, não pode fazer concorrência à sociedade. Isso também é obviamente, uma das obrigações do administrador. Portanto, estamos aqui a falar de duas funções completamente distintas. A outra que eu disse é, portanto, a questão do trabalhador colaborador. E aqui eu tenho a dizer que uma das questões que mais se coloca e que eu já defendo isto há algum tempo, aliás, a minha tese de mestrado é sobre isso, já data de alguns anos, eu sempre entendi que não se pode acumular, que juridicamente é impossível acumular a função de trabalhador e de administrador. Várias razões, é complexo, não vale a pena estarmos aqui a falar sobre isso. O próprio código tem regras para as sociedades anónimas, mas como a maior parte das nossas sociedades são sociedades por cotas, pelo menos numa fase inicial, tende-se a fazer a acumulação destas duas figuras. O trabalhador. Uma norma que regule isto. No meu entender, aplicam-se as mesmas limitações que resultam para as sociedades anónimas e também isto não deveria ser possível. Hoje, passados estes anos todos, depois de eu ter publicado a minha tese de mestrado, já se tem vindo a decidir neste sentido, a própria Segurança Social não tem vindo a aceitar esta acumulação de funções. Eu percebo quais são as exigências, porque muitas vezes há sociedades que só têm um sócio, só têm um gerente e só têm um trabalhador e é a pessoa que faz tudo. Mas, na minha opinião, quando isso acontece, temos um gerente que no seu contrato de administração tem um conteúdo funcional para além do que são as obrigações de gerência e não temos um trabalhador. Isto também se fazia assim tradicionalmente, porque os descontos que se faziam eram de forma diferente, como gerente e como trabalhador, os direitos que daí decorriam também eram diferentes. Hoje tudo isso está mais resolvido e, portanto, pensem sempre neste conselho que eu vos dou, porque isto é uma atrapalhada de todo o tamanho quando optam e conseguem, porque, como digo, há seguranças sociais que já seguem este meu entendimento e, portanto, não façam esta opção. Isto vai ser contra aquilo que vocês vão ouvir, sobretudo os técnicos oficiais de contas, porque vos aconselham muitas vezes numa lógica de poupança de custos
e não da segurança jurídica, e efetivamente esta é uma questão à qual eu sou muito sensível e que tem dado sempre maus resultados quando é a opção eleita. Mais à frente falaremos um bocadinho das questões laborais, embora eu já não tenha muito tempo, mas não poderei deixar de falar dessa questão. E vamos, portanto, à estrela da companhia, a administração. Só que a estrela da companhia, que é a administração, como eu disse, para além, tendo aquele conjunto de obrigações, tem um conjunto de deveres e de responsabilização. Se bem se recordam, e se estiveram atentos ao que eu disse, uma das primeiras coisas que eu disse foi que, por regra, apenas respondem pelas dívidas da sociedade o património da sociedade. E que havia pequenas exceções. Aqui temos a pequena grande exceção. Os gerentes respondem por algumas dívidas da sociedade. Em primeiro lugar, os gerentes respondem perante a própria sociedade. Sempre que violem aqueles tais deveres de cuidado e de lealdade, a sociedade ou os seus sócios no seu conjunto podem pedir-lhe responsabilidade sempre que a sua atuação cause prejuízos à sociedade por facto de não terem sido respeitados aqueles deveres. Depois também respondem com os credores da sociedade. Portanto, imaginem que a sociedade fica a dever dinheiro a um determinado fornecedor. A regra diz que se a sociedade não tiver dinheiro para pagar a dívida, o fornecedor fica sem o seu crédito pago. Não obstante, se esse credor considerar que o facto de a sociedade não ter dinheiro para pagar a dívida resulta do seu administrador não ter cumprido com aqueles deveres, também ele pode meter uma ação de responsabilização contra o próprio gerente. Mas estas são, efetivamente, situações muito raras. Isto raramente acontece. Posso dizer que na minha vida profissional, se tive meia dúzia de situações deste tipo, foram muitas, em que houve administradores a serem responsabilizados por estas vias. Agora, a última forma é aquela que é o prato do dia que acontece dia sim, dia não, que é a responsabilidade dos administradores para com o Estado. E aqui sim temos situações que são recorrentes, porque pelas dívidas fiscais e da segurança social da sociedade respondem os administradores. E, portanto, é preciso que isto seja uma questão bastante... que vocês tenham consciência disso. Tanto conscientes quando escolhem alguém como gerente ou quando vocês próprios empreendedores assumem esta função de gerente. Portanto, para com o Estado, a regra é que quase sempre respondem, sempre que haja dívida perante o Estado, respondem os administradores. Respondem, portanto, sempre que haja uma dívida fiscal, uma dívida da segurança social, sempre que, por exemplo, os conhecidos PTs 2020 vocês entrem em cumprimento, responde o gerente, isto se a sociedade, obviamente. Aqui há uma coisa que chama uma coisa muito, que vocês se calhar raramente vão ouvir, que é o benefício de discussão prévia, ou seja, se a sociedade conseguir pagar, tudo bem, os administradores não respondem com o seu património pessoal, mas se a sociedade não tiver meios para ressarcir o Estado, em caso de incumprimento, por exemplo, de um PT 2020, é o património do administrador que vai responder e que vai, portanto, vão penhorar, se for necessário, o património pessoal do administrador para pagar o dinheiro que é devido ao Estado em consequência do incumprimento de um PT 2020. Ou, por exemplo, de uma contraordenação ambiental. Ou, por exemplo, de uma contraordenação laboral. Portanto, isto é, de facto, a estrela da companhia, como eu costumo dizer, é o administrador. Pois bem, eu gostava pouco de ser administradora, no sentido do peso da responsabilidade. E acho que se todos conhecêssemos o peso da responsabilidade de administradores, teríamos muito mais cuidado da forma como escolhemos os nossos administradores. E aqui depois só darmos uma pequena nuance. Há dois tipos de administradores para o jurídico, para os tribunais. Os administradores de direito e os administradores de facto. Os administradores de direito são aqueles que estão no papel, na certidão permanente, como sendo os administradores. Os administradores de facto são aqueles que, não estando no papel, são aqueles que tomam as decisões como se fossem um gerente. E ambos respondem solidariamente, portanto, na mesma medida, por estas obrigações. Portanto, se o Estado tiver conhecimento de que há um sócio que não consta como sendo administrador, mas que é ele que exerce no efetivo, no dia-a-dia, estas funções de gerente, esse administrador, esse gerente também vai ser chamado a responder perante o Estado.
E, portanto, esta é a grande contrapartida do direito de ser administrador. E aparece aqui agora esta pergunta, e sócio? Pois o sócio não responde por regra por nada disso. A não ser, como eu disse, se estivermos a falar de um sócio que exerce administração de facto. E temos, portanto, uma vez agora vou ser um bocadinho mais rápida, porque o tempo está mesmo a terminar, e temos uma empresa já devidamente constituída. Uma empresa já devidamente constituída tem personalidade jurídica, ou seja, o que é isto quer dizer em termos muito simples? Já é uma pessoa jurídica, tem personalidade própria, tem vontade, tem património diferente daqueles que são os seus sócios. Os seus sócios só contribuem para a formação da sua vontade na medida da proporção que eles têm no capital social, mas é uma entidade jurídica própria. Como é que se tomam as decisões? Sempre em Assembleias Gerais. Há várias formas de Assembleias Gerais. A regra é que elas têm que ser convocadas, com determinada antecedência, com determinado formalismo, mas depois também temos as ditas Assembleias Gerais Universais, que se usa e abusa delas, no meu entender, de forma abusiva e excessiva, porque pode correr mal. Uma Assembleia Universal só para ser legal, válida, implicam que todos os administradores, todos os sócios estejam presentes, e isto muitas vezes não acontece. Diz-se que é uma Assembleia Geral Universal e depois cada um assina a ata no seu sítio. Eu sou contra essa prática, porque se as coisas correrem mal e num caso de litígio, essa Assembleia pode vir a ser anulada por qualquer um dos sócios que não esteve presente. E, portanto, por questões de segurança jurídica, não é esta a opção que devem tomar. Se é uma Assembleia, ou temos uma Assembleia Geral devidamente convocada, ou temos uma Assembleia Geral Universal porque estão efetivamente todos os sócios presentes e querem todos deliberar, ou então, se querem decidir por escrito cada um no seu sítio, a lei dá uma solução para esse efeito. Portanto, façam aquilo que a lei diz, que são as deliberações unânimes por escrito. Mas como o nome diz unânimes, só podem ser tomadas estas decisões quando todos os sócios vão votar favoravelmente. A não ser assim, não havendo unanimidade, então vamos fazer aquilo que a lei diz, que é ou uma Assembleia Geral devidamente convocada, ou então uma Assembleia Universal em que todos estejam presentes. Mas aqui agora levantam-se as grandes questões do que é presencial, se o presencial pode ser através dos meios telemáticos, sim ou não. Há algumas reservas relativamente a isto. Para o ser, na minha opinião, tem que estar devidamente previsto no Pacto Social, naquilo que eu lá disse em cima, que era o contrato de sociedade, que havia um básico, que poderia ser, que vocês poderiam aderir, mas que depois poderíamos regular outras questões à medida das vossas sociedades. E esta é uma das questões, na minha opinião, a forma como convocar, a forma como realizar, como participar nas Assembleias Gerais, que deve estar no contrato de sociedade, caso queiram aligeirar aquilo que resulta da lei. Porque se nada disserem, tem que se aplicar o que está na lei. E a lei é muito formalista neste ponto, mas permite, se todos os sócios estiverem de acordo, e, portanto, estando previsto no Pacto Social, que estas matérias sejam aligeiradas. Uma vez constituída a sociedade, temos agora mais duas novas matérias, que são muito recentes, dos últimos 2 anos, duas exigências acrescidas. O Registro Central do Beneficiário Efetivo, isto é uma obrigação legal que é para todos os países da União Europeia, resulta de uma diretiva comunitária e tem a ver com o combate ao branqueamento de capitais e corrupção e essas coisas e afins, esse tipo de crimes. E, portanto, o Estado quer saber quem é que são os verdadeiros detentores do capital social. Isto porque, para fugir a questões de testas de ferro, eu tenho uma participação, mas em bom rigor ela não é minha, só estou a fazer um jeito ali a um senhor que não pode aparecer, e portanto, no combate a isso tudo, existe agora, com consequências graves para quem não cumprir, para quem não responder com verdade a estas questões, existem penalizações graves, nomeadamente no âmbito do direito penal, portanto estamos a falar de crime, deste tipo de obrigações. São, portanto, obrigações declarativas. Isto faz-se logo no âmbito da Constituição e sempre que haja uma alteração à estrutura societária tem que ser feita essa comunicação no prazo de 30 dias a contar dessa alteração. E depois há a questão do RGPD, já muito falada, que é a questão da proteção dos dados pessoais. Não vou estar aqui minimamente a alongar sobre isso daria uma outra hora, no mínimo, de conversa. Só para vos dar estes alertas, que é, efetivamente, trata-se de uma área em que a CNPD, que é o organismo que regula, está a fiscalizar,
as coimas são elevadas e, portanto, é uma matéria que todos os administradores devem ter como sendo uma das medidas a implementar o cumprimento das regras em termos de proteção de dados pessoais. E por dados pessoais, só deixar esta pequena nota, porque às vezes, mas o que é isso dos dados pessoais? Eu na minha empresa não tenho nada disso. Dados pessoais todos e quaisquer dados relativos a pessoas singulares. E exemplos disto são nome, morada, e-mail, idade, estado civil, dados de localização, identificadores de via eletrónica, etiquetas de identificação por radiofrequência, dados genéticos, fisiológicos, económicos, culturais ou sociais, números de contribuinte, NISs e números de utente. Só estou a dar pequenos exemplos. Por exemplo, um cuidado básico. Não devem nunca ficar, por exemplo, a fazer um contrato de trabalho, ou um contrato, seja ele o que for, com uma cópia do cartão de cidadão. Porque ainda por cima temos um dado pessoal que é sensível, que é a fotografia e que não é necessário para a elaboração do contrato. Aquilo que se aconselha a fazer é tirar os dados para uma ficha, os dados que são essenciais, nome, número de contribuinte, e só se mostra, portanto, exibe-nos o cartão de cidadão e nós devolvemos. Nada de ficar com fotocópias. Mas, como eu disse, isto é efetivamente um outro mundo à parte com imensas alterações. E, portanto, entramos aqui numa outra questão que, por regra, para os empreendedores é a grande questão: financiamento. Onde é que vamos buscar dinheiro? Essa é a grande questão, porque uma empresa precisa de dinheiro para sobreviver, porque há custos que são fixos, a contabilidade, a renda, as comunicações, e, portanto, onde é que vamos buscar dinheiro? Para suportar o nosso negócio, pelo menos numa fase inicial. Nós distinguimos aqui, portanto, um financiamento a curto prazo e médio e longo prazo. E porquê que eu pus aqui este curto prazo? Porque, efetivamente, nos vossos planos de negócio, eu entendo que este tipo de financiamento é quase sempre esquecido. E é essencial, porque o crédito de fornecedores e o adiantamento de clientes deve passar pela vossa estratégia de financiamento. Obviamente que não é o que vos vai permitir fazer, por exemplo, investigação e desenvolvimento, mas é o que vos vai permitir pagar as contas básicas do dia-a-dia da sociedade. Se pelo menos isto estiver assegurado, vai-vos dar serenidade para irem à procura depois de outros meios de financiamento mais capazes. Mas obviamente que para isto é preciso já ter produto ou serviço no mercado. E por isso é que eu digo que um bom plano de negócios, ainda que para uma empresa, e eu sei que vou ser polémica no que eu vou dizer, mas eu tenho acompanhado algumas empresas e, por regra, são as que têm maior sucesso, são as que apostam nesta estratégia. Eu não sou economista, nem financeira, nem pretendo ser, mas os bons planos de negócio que dão mais sucesso são aqueles que, paralelamente a uma estratégia de investigação e desenvolvimento, portanto, quando isso é o foco, têm um conjunto de serviços ou que lhes permite pagar as contas do dia-a-dia. Ok, eu vou fazer investigação e desenvolvimento na área X, mas eu, enquanto tenho uma equipa a fazer isso, eu vou criar uma equipa paralela, reduzida obviamente, em que vou conseguir vender um serviço, em que vou vender um produto que me permite pagar as contas, as contas diárias, a luz, a renda e tudo isso. Eu sei que isto é difícil de conjugar, mas volto a dizer, são estas empresas que por regra têm-se mostrado as mais sólidas e que lhes permite uma coisa, que é escolher os seus investidores. Porque não ter opção para escolher ou para negociar com os investidores é, por regra, aquilo que muitas vezes mata uma empresa, porque mata mina a relação entre sócios, sejam eles fundadores, sejam sócios e investidores. E depois temos os financiamentos a médio e longo prazo, que passam por aquilo que estamos ali a dizer. Capital social, aumentos de capital social com ou sem prémios de emissão, prestações suplementares a realizar pelos seus sócios. Prestações suplementares não é dívida, não aparece a grande distinção entre prestações suplementares ou suprimentos. Suprimento é dívida. Suprimento é mais ou menos a mesma coisa como se vocês fossem ao banco e, portanto, nas contas da sociedade fica ali uma dívida, só que a dívida não é ao banco, é a um sócio. Enquanto que prestações suplementares não, as prestações suplementares são quase capital, portanto vão para o ativo, na contabilidade vão para o ativo, porque só podem ser retiradas mediante determinadas condições. Isto é aquilo que vocês vão quase sempre discutir com os vossos investidores.
quando esse passa por ser. E quando é um investimento institucional, é por regra através de uma destas modalidades. E vocês têm que ter estes dois conceitos muito distintos, porque são situações completamente distintas. Eles às vezes dizem-vos assim, vamos comprar a sociedade, e isto acontece imensas vezes, queríamos 10% da sociedade e 10% por 200 mil euros. E eu digo assim, ok, como é que vão entrar esses 200 mil euros? Fácil, fácil. Portanto, são, por exemplo, 2 mil euros de capital social para ficar com os 10%, e os portanto, como suprimentos. Suprimentos é dívida. Mas nós só retiramos se... Não, suprimentos é dívida. E, portanto, isso não é... O que vos estão a propor é comprar-vos 10% apenas por 2 mil euros, porque o restante estão-vos a emprestar dinheiro. Pode ser até sem juros, mas não deixa de ser um empréstimo. Portanto, a vossa valorização daqueles 10% não são 200 mil euros como vos querem fazer parecer. Aquela valorização daqueles 10% são apenas e somente 2 mil euros. E mesmo que sejam prestações suplementares, elas podem vir a ser retiradas um dia. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, num aumento de capital futuro, pode acontecer que aquele sócio use esses 198 mil euros para reforçar o seu capital social. E não são vocês, sócios promotores, que beneficiam disso. Portanto, aquilo é um direito do próprio sócio. E se as contas da sociedade estiverem bem, aquele dinheiro pode vir a ser retirado da sociedade. Portanto, dizer que estamos a meter 200 mil euros numa sociedade, porque estamos a valorizar a sociedade, 10% da sociedade em 200 mil euros, não é verdade, se o capital for injetado como formas de financiamento da sociedade. E esta é uma das questões mais críticas, que é, eles reduzem imenso a vossa capacidade de negociação. O que me acontece, por regra, é que quando me pedem para analisar a documentação que vem por parte dos investidores institucionais, eu pergunto, mas isto é para analisar e para vos dizer só o que é que vocês podem contar, ou é para analisar e fazer negociação? E a maior parte das vezes não há negociação. Aquilo aparece como sendo, são as nossas minutas, nós só financiamos neste sentido e, portanto, isto é aceitar ou largar. Juridicamente, para nós, chamam-se contratos de adesão. Estão a ver quando vocês vão fazer um contrato com a EDP, que vos dizem, está aqui, é isto ou não é isto? E é mais ou menos assim a postura dos investidores institucionais. Para o bom e para o mau. Eles estão a arriscar, obviamente, se tudo correr mal, eles também perdem o vosso dinheiro. Mas isto, vocês têm que estar conscientes disto. Que muitas vezes estão a pôr todas as decisões nas mãos dos investidores. Vocês perdem total autonomia de gestão, porque ainda que vocês estejam lá como gestores, e desculpem-me a expressão, não deixam de ser quase meros fantoches, porque tudo tem que ser pré-aprovado pelos vossos investidores. Se vocês viverem bem com isto, por mim não há problema nenhum. A única coisa que a mim me preocupa é que vocês não tenham consciência do preço do dinheiro. E para mim, no meu entender, o preço do dinheiro não é só o dinheiro que é investido e que é colocado na sociedade, mas sim o que resulta como obrigações da vossa parte. O que é que vocês perdem? E o que é que vocês perdem em termos de tomada de decisão, em termos de até em última instância, porque às vezes também há cláusulas penais se vocês violarem as vossas obrigações. E cláusulas penais quer dizer que vocês, se violarem aquelas regras, vocês têm que indemnizar os vossos investidores. Portanto, há aqui um conjunto muito complexo de situações que têm que ser e acho que é um momento crucial para vocês se fazerem acompanhar por advogados, por juristas, por alguém que vos nunca assinem nada que vocês não compreendam. Aquilo que mais me chateia é ver empreendedores que assinam de cruz porque é assim ou não é? Não, vocês têm que, até podem estar conscientes disso, mas têm que saber o que estão a assinar. E não podem assinar nada que vocês não compreendam o que esteja lá escrito. É a obrigação de alguém vos explicar o que lá está escrito. Porque eu acho que só podemos tomar uma decisão quando estamos devidamente informados. Não há outra forma de tomar uma decisão. Depois, e de forma mais ligeira,
quando a sociedade começa a seguir o seu ritmo normal e, portanto, já no exercício das suas atividades, há um conjunto de contratos comerciais que efetivamente são aqueles que mais nos pedem. São esses que estão aí, portanto, prestações de serviço, compra e venda, fornecimentos, parcerias, cooperações, distribuições e os tais contratos de investimento que vêm no seguimento daquilo que eu estava a falar lá atrás. Os contratos de investimento é, portanto, os contratos de alguém que quer investir em vocês, que têm todas as nuances, mas aquilo que eu disse aplica-se tanto para os contratos de investimento como para qualquer um daqueles contratos. Ninguém pode assinar um contrato, e mais uma vez estamos a falar do gerente, sem perceber o que lá está escrito. E vamos entrar na fase final, que é a questão dos trabalhadores. Portanto, aqueles que trabalham para a sociedade podem ter, grosso modo, duas vestes. Ou o prestador de serviços, que é um trabalhador independente, que por regra tem os seus meios próprios de organização, que suporta os próprios custos, que tem o seu próprio seguro de acidentes de trabalho e, portanto, que atua de forma independente, não está numa relação de subordinação com a empresa. E depois temos os contratos de trabalho. E todo este mundo dos contratos de trabalho é, por regra, muito complexo. Uma das primeiras coisas que eu digo é que a regra da contratação em Portugal, contrariamente àquilo que todos os empresários acham, é que a contratação faz sem termo. Nós contratamos as pessoas como efetivas. A exceção é a contratação a termo. E essa exceção só pode acontecer nos casos previstos na lei, que são poucos. E quando nós, desculpem-me o termo, alteramos a fundamentação, a lei diz qual é que é a consequência, é que aquele contrato é nulo e que, portanto, aquela pessoa está como efetiva. E facilmente se consegue demonstrar que um contrato é nulo. Sobretudo quando usamos as muitas minutas que andam por aí a circular. Das coisas que me têm dado mais dores de cabeça são contratos de trabalho não devidamente feitos. Ou porque não têm a Convenção Coletiva de Trabalho, porque no direito laboral, para além do Código de Trabalho, e independentemente, mais uma vez, da vontade das partes, podem aplicar-se convenções coletivas de trabalho, que são regulamentações próprias de um setor de atividade ou de uma região geográfica. E, portanto, uma das primeiras coisas que vocês têm que fazer sempre que haja um contrato de trabalho, o primeiro contrato de trabalho, é verificar se existe uma convenção coletiva de trabalho que se aplica à vossa empresa. Porque essa convenção coletiva de trabalho tem regras próprias que afasta, em alguma medida, o Código de Trabalho. Para além disso, têm sempre as famosas tabelas salariais mínimas. E, portanto, vocês podem ter que pagar acima daquilo que está imposto para o geral dos trabalhadores, que é o salário mínimo nacional. E, por exemplo, fixa também o subsídio de alimentação, pode fixar um subsídio de falhas, pode fixar subsídios de transporte, portanto, tem regras próprias que têm que ser praticadas. Depois, as várias questões que, por regra se acontecem na relação laboral, têm muito a ver com o dever de informação, porque há um conjunto enorme de deveres de informação que a entidade empregadora tem que assegurar junto do trabalhador, e um contrato de trabalho bem feito tem que conter lá isso, porque é a forma de vocês provarem que fizeram, é o único meio de vocês fazerem uma prova fácil de que cumpriram com esse dever de informação, e a falta deste cumprimento, de cumprimento deste dever gera contraordenações elevadíssimas, mais uma vez. Temos, portanto, a questão da Convenção Coletiva de Trabalho, que eu também já dei conta. Modalidades de contrato de trabalho foi aquilo que eu disse, contratos a termo, contratos sem termo, ou seja, efetivos e não efetivos. As questões do fim do contrato de trabalho, como é que podemos pôr fim ao contrato de trabalho, quando é que o fim do contrato de trabalho dá direito a subsídio de desemprego, está contemplado na lei, é só para, mais uma vez, é completamente contrário àquilo que é a prática, e muitas vezes os empresários, não sendo conhecedores disto, praticam crimes. Estamos a falar de fraudes fiscais, que são puníveis com pena de prisão, e que muitas vezes o fazem porque é na ignorância de ser esta a prática corrente. Toda a gente o faz, mas nem tudo o que toda a gente faz deixa de ser sancionado pela lei penal. E por isso é que está aí a questão da responsabilidade contravencional e penal, por muitas das coisas que se fazem no âmbito do direito do trabalho. E pronto, terminei já com 20 minutos de atraso. Muito mais haveria para dizer, porque, como devem imaginar, tudo isto é um mundo. Aliás, eu posso dizer que acho que sobre cada um destes slides eu conseguiria falar e dar exemplos de praticamente durante 1 hora. Foi só mesmo, como eu disse no início,
aquilo que eu gostaria de cumprir hoje era que vocês ficassem com campainhas, que elas soassem de vez em quando se deparem com estas questões. Assim, aquela tipa disse que numa situação destas eu deveria informar-me. E é isto. Doutora Carla, muito obrigada pela excelente apresentação. Nós realmente derrapamos um bocadinho no tempo, mas o que é certo é que as pessoas se mantiveram na sala, portanto nós andamos sempre a rondar os 70, 75 participantes, ainda aqui temos 69 participantes, portanto acho que isto reflete bem o interesse da temática. Eu não sei se a doutora Carla ainda tem 5 minutinhos para responder aqui algumas questões que foram colocando aqui também no chat. A Luciana tem 2 questões. Ela pergunta se o negócio já começou com atuação noutro país, e eu acredito que seja a Luciana que está no Brasil. Será então necessário abrir uma empresa em cada país? Não. A segunda pergunta é, em Portugal, se usa os espaços de coworking para registro de endereço da empresa? E sim. Portanto, relativamente à primeira pergunta, não tem que se abrir, obviamente, uma empresa em cada país. Não. Nós podemos fazer negócios, nós podemos ter a empresa ou no Brasil ou em Portugal e fazer negócios em todo o mundo. Aquilo que eu disse é que era importante que sempre que se façam negócios com um país estrangeiro, se tente negociar que a lei portuguesa seja que a lei aplicável seja a lei da sede da empresa, porque isso vai evitar custos enormes, quer custos em conhecer a legislação do outro país, quer custos com os advogados e com os tribunais do outro país. E que quando isso não for possível, a opção mais válida que vocês devem tentar negociar é que haja um tribunal arbitral, que é uma solução mitigada, em que podem-se aplicar ou as leis internacionais, que são leis que toda a gente conhece, há um direito internacional para este tipo de situações, e portanto esta não conseguindo a primeira das opções, a segunda será aquela que por regra é mais fácil de conseguir. A segunda questão, sim, existem já empresas em Portugal, os espaços de coworking, alguns prestam esses serviços, e eu em Aveiro desconheço se existam, mas por exemplo em Lisboa sei que tenho muitas das empresas que optam por esse regime. E depois há várias modalidades, há modalidades em que eles aceitam, portanto, ser só a sede, mas também há, por exemplo, possibilidades de depois ter horas para reuniões ou serviços depois de redespedição do que recebemos, da correspondência recebida. Isso é muito importante porque normalmente quando recebemos cartas, aquelas cartas mais chatas, temos sempre prazos muito curtos para a resposta. E portanto assegurar que todos os dias temos alguém que recebe a correspondência no local em que está publicitado, porque isto é público, junto às entidades competentes mandarem para lá a correspondência, é muito importante. Podemos ter prazos de 5 dias, 10 dias, e que a não resposta dentro desse prazo faz com que se perca o direito de resposta e que se confessem, ou que se confessem aquilo que nos está a ser imputado. Portanto, é uma responsabilidade muito grande aquela pessoa que recebe uma carta. E muitas vezes sem saber o que lá está dentro. Muito obrigada. A Altina questiona como é que funciona a relação jurídica entre a marca e o ENI. Em particular está a pensar no nome a dar à empresa e a usar em sites quando se trata de empresa em nome individual. Sim. Um ENI, portanto um empresário em nome individual, não tem que ter a tal firma. A firma é uma coisa exclusiva das sociedades comerciais. Portanto, um empresário em nome individual atua sob o seu próprio nome, por isso é que não há distinção entre patrimónios. Portanto, um ENI não tem firma, só tem o seu nome pessoal. Portanto, será Carla Soares, empresária em nome individual. Não tenho a firma é uma coisa exclusiva das empresas, das sociedades comerciais. Agora, o empresário em nome individual pode, obviamente, ter uma marca. A marca é um sinal distintivo do comércio, tanto pode ser um sinal distintivo de serviços como da própria empresa. A empresa, porque quando nós juridicamente falamos de empresa, a empresa é um conjunto organizativo de meios que estão ao dispor de uma determinada atividade. E a empresa tanto tem uma empresa, um empresário em nome individual, como uma sociedade comercial. Portanto, esta marca, o titular dela vai ser o empresário em nome individual e ela vai servir para distinguir ou produtos ou serviços, porque as marcas, quando nós fazemos um registro de marcas,
podemos dizer se é uma marca para produtos ou para serviços. Penso que expliquei. Obrigada. Eu no chat não tenho mais questões. Tenho muita gente a perguntar se é possível disponibilizar a apresentação, se a doutora Carla depois nos pudesse... Não tenho problema nenhum, mas ela é muito simples. Eu posso enviar depois para a Eva e a Eva fará o que bem entender. Nós, de qualquer forma, nós estamos a gravar a sessão, se isto correr bem, e depois o objetivo é também editarmos e temos também no nosso canal, depois também poderão todos aceder. Mas depois, então, se partilhar, nós também faremos chegar aos participantes. Não sei se mais alguém quer fazer alguma questão, se não, daríamos por encerrada esta sessão e estendia novamente o convite para se juntarem nós da parte da tarde a partir das 16. Penso que não temos questões. Doutora Carla, mais uma vez, muito obrigada, foi uma excelente intervenção. Obrigada eu por todos que perderam este tempo a ouvir-me. Acho que foi tempo ganho, certamente. Muito obrigada. Um bom dia a todos.